Oi, pessoal, tudo bem? Vamos lá de novo falar sobre princípios do direito ambiental. Então, esse mini curso é para você conhecer bem esses princípios e acertar muito mais questões na prova. E lembrando, princípios caem na prova? Cai sim. Como eu falei, é um conteúdo oculto nos editais. Muitas vezes ele não está explicitamente no edital, mas ele permeia as normas do direito ambiental e ele pode estar lá dentro do seu edital, mesmo de forma implícita. Então, eu estou trazendo esse mini curso para você começar a ter uma base boa para estudar direito ambiental, para estudar as normas específicas da área ambiental e também para você acertar com isso mais questões na sua prova. Então, vamos lá. A gente já falou sobre o conceito de meio ambiente, eu trouxe o conceito jurídico de meio ambiente, o conceito jurídico de direito ambiental, para você entender um pouco e ter uma base legal para você estudar a legislação ambiental. E eu estou trazendo também princípios do direito ambiental. Já falei do princípio do desenvolvimento sustentável e vou continuar agora falando sobre outros princípios, os princípios que mais caem em prova para você. Então vamos lá. Vamos continuar então com o princípio da prevenção. Esse princípio é bem importante também, cai bastante em provas. O princípio da prevenção, ele traz a proteção ao meio ambiente quando o risco ele é certo e conhecido. Como assim certo e conhecido? Vamos fazer uma analogia com a nossa saúde. Quando a gente sai na chuva, muitas das pessoas provavelmente se resfriam, tem um risco de se resfriar. Então, o que você faz? Você vai se prevenir. Vai se prevenir como? Ah, vai botar uma capa de chuva, vai botar um guarda-chuva para não ficar molhado, vai tomar uma bebida quente quando chegar em casa, vai tomar um antigripal se você ficou muito molhado, se você passou muito frio. Então, você vai prevenir aquele dano. Da mesma forma com relação ao meio ambiente. Por quê? Pegar uma gripe, quando você pega uma chuva, pegar uma gripe é um risco certo e conhecido. Da mesma forma, o princípio da prevenção, ele visa a proteção do meio ambiente quando o risco ele é certo e conhecido. Ou seja, quando há certeza científica. Um exemplo é uma nascente. Eu tenho uma nascente e tenho um empreendimento que quer se instalar em cima dessa nascente. Olha só, se eu derrubar a vegetação dessa nascente, certamente essa nascente vai secar, um risco certo e conhecido. Existe uma certeza científica sobre esse fato. Então, pelo princípio da prevenção, eu vou proteger o meio ambiente prevenindo esse dano ambiental. Então, o órgão ambiental, quando for analisar esse empreendimento, ele vai falar, não, você não pode se instalar aqui porque tem uma nascente. Se instala mais para lá, se instala 200 metros à frente, 100 metros à frente. Essa é uma aplicação do princípio da prevenção. Eu vou prevenir o risco certo e conhecido, para o qual eu tenho certeza científica. Então, existe a previsão para esse princípio, o princípio da prevenção, no caput do artigo 225 da Constituição Federal. Lá no caput do artigo 225, a gente tem que é um direito, dever, a gente proteger, a gente prevenir danos ao meio ambiente. Então, isso está previsto lá no artigo 225. Existem diversas aplicações, como eu falei da nascente, existem diversas aplicações para o princípio da prevenção. Uma concretização dele, por exemplo, é a própria fiscalização ambiental, o licenciamento ambiental, o poder de polícia ambiental, que a gente pode falar, né? O poder de polícia ambiental, uma concretização do princípio da prevenção. Que se concretiza por meio da fiscalização, por meio do licenciamento ambiental. Então, existem diferentes formas de concretização desse princípio. Vamos então a uma questão de prova sobre o princípio da prevenção. O princípio da prevenção significa que, se há incerteza científica, devem ser adotadas medidas técnicas e legais para prevenir e evitar o perigo de dano à saúde ou ao meio ambiente. Olha o que eu falei. O princípio da prevenção se aplica quando o risco é certo e conhecido. Quando existe certeza científica, se aplica o princípio da prevenção. Isso quer dizer que a questão está incorreta, porque o princípio da prevenção significa se há certeza científica, que a banca trouxe de forma bem capciosa esse incerteza científica para te confundir. Você já vai entender por que dessa confusão, que eles adoram fazer essa confusão. Então,
é o contrário. O princípio da prevenção significa que se há certeza científica, devem ser adotadas medidas técnicas e legais para prevenir e evitar o perigo de dano à saúde ou ao meio ambiente. Seja instalar um empreendimento longe de uma nascente, seja colocar um filtro numa chaminé de indústria para evitar a dispersão de poluentes danosos ao meio ambiente, à saúde humana. Existem uma série de medidas que podem ser tomadas em situações onde o risco é certo e conhecido. E isso concretiza o quê? O princípio da prevenção. Então a questão ela está errada. Olha só o princípio que casa com o princípio da prevenção, e é esse princípio que a maior parte das bancas vai tentar confundir você. Confundir o princípio da prevenção com o da precaução. E aí você perde o ponto se você confundir esses dois princípios, mas você está estudando aqui para não confundi-los, que é o princípio da prevenção e precaução. Então vamos falar da precaução agora. O que é o princípio da precaução? Quando houver ameaça de danos sérios ou irreversíveis, a ausência de absoluta certeza científica não deve ser utilizada como razão para postergar medidas eficazes e economicamente viáveis para precaver a degradação ambiental. Deu nó aí? Então vamos desfazer esse nó. O princípio da precaução, ele trabalha quando existe um risco. Esse risco ele ainda não existe uma certeza científica a respeito dele, mas a gente sabe que existe uma grande probabilidade daquele risco acontecer. Então, com base naquela grande probabilidade daquele risco acontecer, eu tenho que tomar medidas. Não é porque esse risco ele não é comprovado cientificamente que eu não tenho que tomar medidas para diminuir, para mitigar esse risco, para diminuir o dano que pode vir a acontecer dele. Então, eu sou obrigado a tomar medidas, mesmo que não haja certeza científica que aquela situação, que aquele dano vai acontecer. Então, no princípio da precaução, eu tenho incerteza científica. Então, lembre, no princípio da prevenção, eu tenho certeza científica. No princípio da precaução, eu tenho incerteza científica. E esse princípio está previsto no princípio 15 da Declaração do Rio, da ECO 92. Então, ele está previsto lá na Declaração do Rio. Por exemplo, esse princípio ele traz um conceito interessante, que é o indúbio pro natura. Na dúvida, pro natureza. Por exemplo, eu estou com um novo medicamento, e aí aquela indústria farmacêutica vai produzir aquele medicamento, mas não existe certeza científica que o resíduo daquela indústria vai poluir o meio ambiente. Então, se não existe certeza científica, eu posso descartar ele de qualquer jeito? Não. Se existe aquela incerteza científica, ela não pode eximir aquela indústria de dar o tratamento adequado para aquele resíduo, mesmo que não exista certeza científica que aquele resíduo dela vá causar dano ambiental. Então, na dúvida, se eu não tenho certeza, pró natureza, indúbio pró natura. Então, lembre, princípio da precaução envolve incerteza científica. Eu tenho uma incerteza científica, mas a minha incerteza científica, ela não pode servir de desculpa para eu deixar de tomar as medidas necessárias para prevenir um possível dano ambiental, ok? Vamos a uma questão de prova, então, sobre princípio da precaução. Para a maioria da doutrina que faz a diferenciação entre esses dois princípios, o princípio da precaução é aplicável aos casos em que os impactos ambientais são conhecidos e devem ser evitados ou mitigados, enquanto o princípio da prevenção é aplicável aos casos em que não há certeza científica sobre os riscos e os impactos ambientais da atividade a ser exercida. Tá vendo como a banca vai dar um nó na sua cabeça com relação à prevenção e precaução? Então vamos lá, ó, lembra, ó, prevenção, certeza, precaução e incerteza. Então vamos lá, vamos ler de novo. Para a maioria da doutrina, que faz diferenciação entre os dois princípios, o princípio da
Precaução. Lembra? Precaução, incerteza. É aplicável aos casos em que os impactos ambientais são conhecidos e devem ser evitados ou mitigados? Não, eles não são conhecidos. Existe incerteza científica. Então, eles não são conhecidos. Então, esse ponto aqui já está errado. E devem ser evitados ou mitigados. Enquanto o princípio da prevenção é aplicável aos casos em que não há certeza científica, nos casos em que há incerteza, o princípio da prevenção, sobre os riscos e impactos ambientais da atividade a ser exercida, olha, outro ponto errado. O princípio da prevenção é quando existe certeza científica sobre os riscos e impactos ambientais da atividade a ser exercida. Essa banca, aqui o elaborador da questão, ele trocou os conceitos. Essa questão está errada. Então, memorizem a diferença entre o princípio da precaução e da prevenção. As bancas adoram brincar e trocar esses conceitos. É uma tirada clássica. Então, memorize precaução, incerteza científica, e prevenção, certeza científica. Então, aqui uma tabela comparativa para você fixar isso que eu quero que você não esqueça. Princípio da prevenção, eu tenho certeza científica, perigo concreto, e está previsto lá no artigo 225 da Constituição Federal. E o princípio da precaução, eu tenho incerteza científica, perigo abstrato. Olha, esse perigo ele não é comprovado, ele não está, mas ele pode existir. Existe um risco considerável dele existir. Então, esse perigo ele é abstrato, ele ainda não foi comprovado, mas indúbio pro natura, né? A gente não vai correr o risco. E ele está baseado lá no princípio da 15 da ECO 92, da Declaração do Rio. Continuando, vamos falar do princípio do poluidor pagador. Esse princípio é um dos queridinhos, viu? Das bancas de concurso, quando trata de concurso na área ambiental. Até porque é um princípio muito importante. Então vamos falar dele. O princípio do poluidor pagador, ele trata que o poluidor, ele traz o conceito que o poluidor é obrigado a arcar com os custos sociais da degradação do meio ambiente que for causada pela sua atividade, de forma a assumir as chamadas externalidades negativas. Então, olha só o princípio do poluidor pagador. Você causou um dano, você poluiu, então você é obrigado a arcar com o ônus da sua poluição, com o ônus daquela degradação ambiental. Esse princípio ele visa imputar ao degradador o ônus social, o ônus que é compartilhado por toda a sociedade daquele dano ambiental. Então, qual é o ônus de queimadas? É a poluição, por exemplo, um dos ônus, das contas que a gente paga pela queimada é a poluição atmosférica, é a qualidade que cai da nossa respiração, cai a qualidade do ar que a gente respira. Então, esse é um dos ônus. Então, o poluidor, aquele que provocou aquela queimada, ele deve arcar com o ônus daquele dano ambiental, de forma a assumir as externalidades negativas daquele dano que ele cometeu. Então, ele vai assumir esse ônus. O princípio do poluidor pagador, ao contrário do que pode parecer pelo título dele, ele não autoriza poluir. Lembre disso. O princípio do poluidor pagador, ele não autoriza que o indivíduo polua. Ele simplesmente, se ele poluir, se houver esse dano, ele deve assumir a responsabilidade, o ônus do dano. Mas isso não significa que ele tem uma autorização para poluir. Não existe isso. E a previsão do princípio do poluidor pagador está lá no artigo 3 da Lei 6938 de 1981, lá na Política Nacional do Meio Ambiente, é um princípio trazido por ela. E também está no princípio 16 da Declaração do Rio, lá na ECO 92. Então, ele tem essas previsões. Então, vamos a uma questão para a gente entender como pode cair na prova esse princípio tão importante que é o princípio do poluidor pagador. Eu esqueci de falar uma coisa, esse princípio do poluidor pagador ele é muito importante porque ele dá base para diversas situações de responsabilidade ambiental, a responsabilidade civil
pela reparação dos danos causados é uma consequência desse princípio. Então, eu posso ter uma responsabilidade civil de reparação do dano independente de culpa, com base nisso, no princípio do poluidor pagador. Então, independente da culpa, se eu causei o dano, eu devo reparar aquele dano ambiental. Eu devo assumir as externalidades negativas daquele dano, que seriam a princípio da coletividade, de todos. Então, essa é a ideia do princípio do poluidor pagador. Princípio muito importante dentro do direito ambiental e muito cobrado pelas bancas. Então, vamos a uma questão de prova para vocês entenderem. O princípio do poluidor pagador autoriza o empreendedor a desenvolver atividades que gerem atos poluidores, desde que este arque com os prejuízos que delas possam advir e que a reparação se dê em pecúnia. Olha só o erro. O princípio do poluidor Pagador não autoriza o quê? A poluição. Não autoriza que o indivíduo realize poluição, que ele cause danos ambientais. Não autoriza. Então, essa questão já de cara está super errada. O princípio do poluidor pagador, pelo contrário, visa que esse comportamento não ocorra, que o empreendedor, que aquela atividade que vai causar dano, que aquele indivíduo que visa causar um dano ambiental, ele pense duas vezes, vai pesar no meu bolso, então eu não vou causar o dano ambiental. Então ela visa inibir a atividade degradadora, poluidora. Então está errado. O princípio não autoriza que seja realizada poluição a título de pagamento, a custo de pagamento, seja em pecúnia ou seja de qualquer forma. Então essa questão está super errada. Vamos falar agora do princípio do usuário pagador. Esse é um princípio muito interessante e muito útil. Então vamos lá. O princípio do usuário pagador, ele impõe-se ao usuário de recursos naturais, o conjunto dos custos destinados a tornar possível a utilização do recurso ambiental. Então, esse usuário vai arcar com os custos destinados a tornar possível a utilização do recurso ambiental, do recurso natural. E ele vai pagar pela utilização. E, ao mesmo tempo, ele vai internalizar as externalidades negativas da utilização por ele do recurso natural. Exemplo clássico da aplicação do princípio do usuário pagador. Água. Olha só, a Política Nacional dos Recursos Hídricos, a Lei 9433 de 1997, diz o seguinte: a água é um bem inalienável, ele não é passível de venda. Então, quando você consome a água lá na sua casa, você não está comprando a água. Aquela água você não está comprando. Você está comprando o quê? O direito de utilizar aquela água, o direito de receber aquela água na sua casa. Você paga pelo tratamento e pela distribuição de água, mas você não paga pela água. Todo mundo tem direito de acesso à água. Esse é um direito básico de todos os cidadãos. Então, a gente não pode pagar pela água, mas a gente paga o quê? O custo da utilização, pela utilização da água. Olha só o princípio do usuário pagador na prática. Então, você arca pelo custo da utilização desse recurso natural. E você, pagando pelo uso, pela utilização desse recurso natural, você vai absorver as externalidades negativas da sua utilização. E a ideia do princípio é também inibir uma utilização irracional desse recurso. Se eu pago pela água, se eu tenho custo, se isso sai do meu bolso, isso vai inibir o comportamento de desperdício. Então, é muito importante isso para recursos naturais, porque eu preciso preservar esses recursos naturais e eu não posso estimular que esses recursos naturais sejam degradados pela utilização irracional. Então, eis a aplicação do princípio do usuário pagador. Então, você paga pela utilização desse recurso natural. Ele tem previsão lá no artigo 3º da 6938 de 1981, o princípio do usuário pagador. Vamos à questão de prova, então, sobre esse princípio. A concepção econômica de externalidades negativas encontra-se na estrutura dos princípios do poluidor pagador e do usuário pagador, traduzindo a necessidade de internalização dos prejuízos sociais nos custos de produção
de forma a atrair para o empreendedor o dever de adotar medidas de prevenção e controle de possível deterioração de recursos ambientais decorrente da sua atividade produtiva. Olha só, essa questão é bem complexa, mas ela traz com precisão essa questão de internalização dos custos ambientais, das externalidades negativas de degradar, no caso do poluidor-pagador, do princípio do poluidor-pagador, e utilizar, no caso do princípio do usuário-pagador, os recursos ambientais. Então é isso mesmo. O princípio tanto do poluidor-pagador quanto do usuário-pagador, embora um seja poluidor, degradador, e o outro está pagando pelo dano ambiental, está compensando o dano ambiental que ele causou, e enquanto o do usuário pagador está pagando pela utilização, aí ele não cometeu dano, ele está pagando pela utilização do recurso natural, mas ambos visam o quê? A internalização das externalidades negativas daquele uso ou daquela degradação. Então visa trazer esse custo para quem está utilizando ou para quem está poluindo, de forma a que inibir um comportamento, no caso de degradação, no caso do princípio do poluidor-pagador, e no caso do princípio do usuário-pagador, de desperdício, de utilização, de degradação daquele recurso ambiental. Então, ambos visam-se inibir comportamentos que vão causar mais danos ambientais. Então, essa questão ela está super correta. Falamos de dois princípios que visam diminuir danos, internalizando as externalidades negativas, né, aqueles prejuízos que seriam da coletividade para o indivíduo. Agora eu vou falar de um princípio que a ideia é contrária, né? É gratificar o indivíduo pela boa ação ambiental que ele exerce, que é o princípio do protetor-recebedor. Esse princípio, ele propõe uma compensação para quem preserva ou recupera os serviços ambientais. E a concretização desse princípio é o pagamento por serviços ambientais. Então, olha que interessante esse princípio. É um princípio novo que está vindo na legislação junto com o pagamento por serviços ambientais. Então, por exemplo, eu tenho uma propriedade em que eu tenho direito, por exemplo, de ter só 30% de reserva legal e as minhas APPs. E o restante eu posso utilizar como atividades produtivas. Mas não, eu opto por manter, sei lá, 50% da minha propriedade, da minha área produtiva preservada. Eu estou prestando um serviço ambiental. Estou trazendo menos sedimentos para os rios, estou criando uma vegetação, estou trazendo mais patrimônio genético, mais vegetação nativa, enfim. Eu tenho uma série de benefícios que estão ali naquela minha vegetação preservada. Eu estou perdendo 50% da minha área útil de produção. Eu posso ter um pagamento para aquele serviço ambiental que eu estou proporcionando com aquela minha propriedade. Então, existe um benefício para aquele que preserva mais. Então, pode existir um PSA, um pagamento por serviços ambientais para esse indivíduo. Então, essa é a ideia do PSA, é você premiar a produção de serviços ambientais. Serviços ambientais pode ser a produção de água, eu posso ter uma preservação muito boa das minhas nascentes, dos meus corpos d'água, pode ser de qualidade de ar. Então, existe uma infinidade de serviços ambientais que podem sim ter pagamento e que podem ser estimulados. Infelizmente, isso ainda não é forte na nossa legislação, a gente precisa evoluir muito em pagamento por serviços ambientais. Mas tem algumas iniciativas de programas de produtor de águas, tanto da Agência Nacional de Águas quanto por órgãos de meio ambiente de estados, em que já trabalham do ponto de vista de preservação de recursos hídricos. Mas existe uma infinidade de setores que podem fazer serviços ambientais na área de reciclagem, tanto que a previsão legal, olha que interessante, a previsão legal para pagamentos de serviços ambientais, ela está onde? Na Política Nacional de Resíduos Sólidos, olha aqui, ó, na 12.305 de 2010, então está lá em resíduos sólidos. Então, um serviço ambiental pode ser a reciclagem de resíduos que não seja obrigatória por lei, onde não exista, por exemplo, uma logística reversa obrigatória, mas eu tenho a iniciativa de realizar a reciclagem do meu resíduo na
na minha indústria de fazer a logística reversa, receber o meu resíduo de volta e dar um tratamento adequado para ele. Então, podem existir medidas de pagamentos por serviços ambientais. Isso pode ser considerado um serviço ambiental. Então, existe uma infinidade de possibilidades de pagamentos de serviços ambientais. E aí, existe esse princípio, né, o princípio do protetor-recebedor, que está vindo aí na legislação para incentivar esse tipo de prática. Vamos então a uma questão de prova sobre esse princípio. O pagamento por serviços ambientais, PSA, tem por fundamento o princípio do protetor-recebedor. Exatamente isso, está correto. O pagamento por serviços ambientais tem fundamento no princípio do protetor-recebedor. Eu protejo a natureza de alguma forma, prestando um serviço ambiental e posso receber por isso, porque eu estou prestando um serviço que vai melhorar a qualidade ambiental. Gente, vamos falar agora de um princípio que ele é muito importante numa democracia e muito importante para a defesa do meio ambiente. É o princípio da participação comunitária, que se desdobra no princípio da informação e no princípio da educação ambiental. Esse princípio, esse conjunto de princípios, eles são muito importantes na defesa do meio ambiente. Por quê? Eles asseguram a participação no nível apropriado de todos os cidadãos interessados. E por que é um conjunto participação, informação e educação? Para eu participar, eu preciso conhecer. E para eu conhecer, para eu entender aquela informação, eu preciso de educação. Então, por isso, esse princípio, ele tem esses três, ele é um tripé. Então, por isso a legislação ela traz o quê? Que tem que ter educação ambiental em todos os níveis de ensino. Então, princípio da educação ambiental, tá aí, eu preciso educar para entender de meio ambiente, para me informar, para entender a informação. O princípio da informação, que é muito importante e deriva do princípio da informação, em que os órgãos que tratam de meio ambiente, os órgãos, as entidades, eles devem fornecer informações a respeito do meio ambiente. Informações podem ser documentos, processos, tudo, independente de interesse específico. Tratou de meio ambiente, seu nome não precisa estar no processo, você não precisa ser envolvido. Você pode ter acesso a informações relacionadas ao meio ambiente, independente de interesse específico. E o princípio da participação, onde você pode participar das situações relacionadas ao meio ambiente. Então, existe a previsão desses princípios, né, no princípio 16 da Declaração do Rio, no artigo 225 da Constituição Federal, quando estabelece que a proteção do meio ambiente é um direito-dever, né? Eu devo proteger, eu tenho o direito do meio ambiente protegido, mas eu também tenho o dever de proteger. E também no artigo 2º, 3º e 10 da Lei 6938 de 1981. Olha só, do princípio da participação deriva, por exemplo, a obrigatoriedade de audiências públicas em processos de licenciamento ambiental onde existe estudo de impacto ambiental, ou seja, em processos de licenciamento ambiental de maior impacto ambiental. Olha só, tem que ter audiência pública. A audiência pública deriva do princípio da participação. Por quê? Por meio da audiência pública, os interessados, as comunidades, as organizações que se interessam por meio ambiente, ou as associações da região, elas podem conhecer os processos de licenciamento e participar deles. Isso é um desdobramento do princípio da participação. São princípios muito importantes dentro do direito ambiental. Vamos então à questão de prova sobre esse princípio. O princípio da participação da população na proteção do meio ambiente está previsto na Constituição Federal e na ECO 92. Isso mesmo, o princípio da participação está tanto lá na declaração, na ECO 92, na Declaração do Rio, quanto na Constituição Federal. Como eu já falei, a proteção, a preservação do meio ambiente é um direito-dever. Então, todos podem participar dessas decisões na forma colocada na lei. Então, a questão está correta. Agora eu vou trazer dois princípios que são muito recentes na doutrina. São bem mais recentes e eles vêm caindo nas provas. Então, eu trouxe esses princípios, eles ainda não caem tanto quanto os outros princípios, mas eles podem cair sim na sua prova, eles podem aparecer e esse pode ser o seu
diferencial na hora de fazer a sua prova, entender do que esse princípio fala e não boiar e acertar uma questão lá na frente do seu concorrente. Então vamos prestar atenção nesses dois últimos princípios que eu vou trazer para você. O primeiro princípio é o princípio da vedação ao retrocesso da norma ambiental. Qual o entendimento desse princípio? Qual a ideia dele? Ele visa impedir que novas leis ou atos desconstituam avanços na preservação e defesa do meio ambiente, garantindo que é um patamar mínimo de garantias para a preservação ambiental. Então, a ideia do princípio da vedação ao retrocesso na norma ambiental é essa: estabelecer um patamar mínimo em que a norma ambiental chegue àquele patamar e não desça, para evitar que novas normas possam causar mais degradação ambiental. Então, é o princípio da vedação ao retrocesso na norma ambiental. Vamos ver como é que esse princípio pode cair na prova. O princípio da proibição do retrocesso ecológico limita a discricionariedade do legislador a só legislar progressivamente, com o objetivo de não diminuir ou mitigar o direito fundamental ao meio ambiente. Olha só, então o princípio da proibição ao retrocesso ecológico, ou o princípio da proibição do retrocesso na norma ambiental, limita a discricionalidade do legislador a só legislar progressivamente. Então ele limita a discricionalidade, o poder dele para legislar só para frente, em defesa do meio ambiente, com o objetivo de não diminuir ou mitigar o direito fundamental ao meio ambiente. Então, a ideia é essa, que não se reduza a proteção ao meio ambiente. Então, a ideia do princípio é justamente essa, que o legislador ele não diminua a proteção ambiental, que ele não diminua aquele patamar mínimo de proteção ambiental que está previsto nas normas. Existe esse princípio, a gente vê que na prática, muitas vezes, na maior parte das vezes, ele não é exercido, mas é importante que você entenda esse princípio da vedação do retrocesso ecológico, vedação do retrocesso na norma ambiental, para que você, se uma banca eventualmente cobrar esse princípio, você acerte a questão. Então, esse item aqui está correto, porque é justamente essa a ideia do princípio da vedação ao retrocesso ecológico na norma ambiental. O último princípio é um princípio bem recente que vem caindo nas provas também e é importante que você entenda, que é o princípio da ubiquidade e a dignidade da pessoa humana. Então, esse princípio, ele relaciona o princípio de direito ao meio ambiente ao direito à dignidade da pessoa humana, que se relaciona, por consequência, também ao direito fundamental à vida. Então, olha, pelo esse princípio, o meio ambiente deve ser levado em consideração toda vez que uma política, atuação, legislação sobre qualquer tema, atividade, obra tiver que ser criada ou desenvolvida. Ou seja, antes de qualquer coisa, por exemplo, um projeto regional, uma ideia de desenvolvimento, um setor habitacional, antes de qualquer coisa, um planejamento estratégico de logística, de transportes, antes de qualquer coisa, o meio ambiente deve ser considerado. Essa é a ideia do princípio da ubiquidade. E por que o meio ambiente deve ser considerado? Porque o meio ambiente, o direito ao meio ambiente, ele se relaciona diretamente à dignidade da pessoa humana. E essa dignidade da pessoa humana, só existe dignidade da pessoa humana se ela tiver o quê? Uma condição de vida saudável, uma condição de vida em que proporcione qualidade de vida para ela. E ela só vai ter qualidade de vida se ela tiver um meio ambiente saudável, se ela tiver um bom ar para respirar, se ela tiver uma água potável para beber, se ela tiver condições de existência com dignidade. Então, ele relaciona essas duas coisas. Então, como é que eu posso tomar uma decisão se eu não considero isso antes? A minha dignidade garantida, a minha qualidade de vida garantida. Então, essa é a ideia do princípio da ubiquidade. Então, esse princípio, ele traz que deve ter relevância, o meio ambiente deve ter relevância em qualquer atividade. Antes de qualquer situação, o meio ambiente deve ter relevância. Então, lembre disso. O princípio da ubiquidade, o meio ambiente deve ser considerado antes de qualquer coisa. Isso está relacionado com o quê? Com a dignidade da vida humana, com a qualidade da vida humana. Então, vamos a uma questão de prova.
o princípio ambiental que orienta que as questões ambientais devem ser consideradas em todas as atividades humanas, é o princípio da ubiquidade. Exatamente isso. Deve-se considerar o meio ambiente em todas as atividades humanas. Esse é o princípio da ubiquidade. Então, a questão está correta. É isso aí, pessoal. Terminamos o nosso mini curso sobre princípios do direito ambiental. Espero que você tenha crescido no seu conhecimento, tenha consolidado. Isso vai certamente servir de base para os seus outros estudos em legislação ambiental e para que você seja aprovado em concursos na área de meio ambiente ou que exijam conhecimento na área ambiental, especialmente o IBAMA, né? E espero que vocês tenham gostado e espero você nos canais do CDF Concursos, lá no nosso canal do YouTube. Acessa, ativa o sininho, curte os nossos vídeos. Também espero você lá no site, nas nossas redes sociais. Até lá!